Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje são 14 de junho de 2021 e hoje nós vamos continuar a falar sobre lendas, mais especificamente sobre lendas urbanas. Nas aulas anteriores, vocês leram várias lendas, aprenderam o que é uma lenda, vocês já viram os elementos desse texto narrativo e hoje nós vamos continuar a falar sobre lendas. Na aula anterior, vocês escreveram uma lenda urbana. Pois bem, eu li os textos de vocês, li todos, dei o feedback para vocês no privado e hoje vocês vão trabalhar com a reescrita de textos de acordo com as informações que vocês receberam no privado, de acordo com as orientações que vocês receberam no privado do WhatsApp. Eu trouxe aqui para vocês uma lenda que eu escrevi. Essa lenda é de minha autoria, certo? Ela não é copiada e colada de algum lugar. E vamos lá. O zelador da Ceasa. Dizem que desde que foi criada, a Ceasa de Timon é um ambiente muito assustador à noite. O escuro, associado ao cheiro de carne pútrida que emana dos boxes, arrepiam até as espinhas dos mais corajosos. Conta-se que seu Adalberto era o zelador do local e que trabalhou cerca de 35 anos limpando a Ceasa com toda a dedicação. Porém, o homem ficava enraivecido quando via alguém sujando o espaço que ele limpava com tanto zelo. Certa vez, o zelador, já idoso, varria o local quando viu um senhor jogando lixo na sarjeta. Furioso, o homem sentiu a raiva crescendo dentro de si até ter um ataque fulminante do coração e veio a falecer. Depois disso, os vigias do local juram de pés juntos que, à meia-noite, ainda hoje ouvem o som da vassoura de seu Adalberto varrendo a Ceasa. Dizem até que quando tentam jogar bitucas de cigarro ou embalagem de papel no chão, podem inclusive sentir os olhos de reprovação de seu Adalberto. Aqui o texto da minha autoria, como eu já falei. E aqui, pessoal, a primeira questão já é uma orientação para que você refaça a sua lenda. Nós vamos nos atentar aqui nesta lenda que eu trouxe para vocês, para alguns elementos, certo? Primeiramente, nós não podemos iniciar uma lenda com o termo era uma vez. Esse termo, ele é muito comum em contos de fada e nós estamos criando uma lenda. Por isso, ela não deve conter já no iniciozinho ali o termo era uma vez, certo? Mas vocês sabem que as lendas, elas não têm uma origem certa. Por exemplo, nós temos aqui no Maranhão a lenda da carruagem da Ana Jansen. Nós sabemos que a Ana Jansen é uma personagem que existiu e que ela viveu mais ou menos no século XIX. Porém, não se diz na lenda especificamente em que ano ocorreu aquele fato que é narrado. As lendas ocorrem em um tempo indefinido. Por isso, observem que aqui diz o seguinte: conta-se que seu Adalberto era o zelador do local, mas não diz exatamente o ano em que isso ocorreu. Eu quero que vocês coloquem isso no texto de vocês. As lendas, elas têm uma origem incerta. O tempo em que ocorrem os fatos narrados é um tempo indefinido. Com relação aos personagens, pessoal, é importante que os personagens tenham caracterização. Então, bem aqui o seu Adalberto, que características eu posso tirar aqui dele? Observe só que ele tinha dedicação, que ele ficava enraivecido quando alguém sujava o local em que ele limpava. Enfim, tem várias características que você pode dar para os seus personagens. Aqui ele ficava furioso quando alguém sujava o espaço que ele estava limpando, enfim. Quem é o narrador dessa história? O narrador é um narrador onisciente. Ele sabe dos fatos, ele é um narrador observador onisciente, porque ele sabe de tudo o que acontece, inclusive em relação às emoções dos personagens. Aqui fica claro quando você vê aqui o seguinte, ó. Furioso, o homem sentiu a raiva crescendo dentro de si. Quem poderia saber de um fato desse? Ou o próprio personagem, ou o narrador onisciente. O espaço, vocês já sabem qual é o espaço que ocorre a história, a lenda, né? Que é na Ceasa de Timon.
E essas são apenas algumas orientações que vocês vão seguir quando estiverem reescrevendo o texto de vocês. Por que é importante a reescrita desse texto? Primeiramente, vocês produziram os textos, eu li, vi as dificuldades de cada um, escrevi o modelo do que vocês deveriam fazer. E agora vocês vão reescrever o texto de vocês para que ele realmente seja classificado como uma lenda. Eu quero chamar também a atenção para um detalhe. Quando estiverem escrevendo os textos de vocês, cuidado para não misturar lenda com fábula. Eu percebi bastante isso nos textos. A partir do momento que você cria um texto narrativo, que você coloca animais e que você dá a esses animais características humanas e transmite ao final dele um ensinamento, você não tem mais uma lenda, você vai ter uma fábula. Então, cuidado para não misturar as coisas. Outro detalhe, perceberam que na lenda nós temos uma atmosfera de medo, algumas de terror. Por exemplo, nós temos a lenda do Cabeça de Cuia. A lenda do Cabeça de Cuia, ela é uma lenda assustadora. Ela é uma lenda mórbida, assim como essa aqui do Zelador da Seasa, que é uma lenda mórbida. Então, lembrem dessas características, desses detalhes, de tudo isso quando vocês estiverem refazendo o texto de vocês.